Olá, sétimo ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula de estudos amazônicos, a primeira nesse semestre, tá? Do segundo semestre. Então, a gente vai continuar falando da importância do trabalho indígena, né, para os colonizadores, vai falar de como os indígenas reagiram a tudo isso, tá? E vamos falar quem defendia e quem não defendia os indígenas e o papel da colonização para a história daqui do país, para a história do Brasil, tá? E a pergunta que abre o nosso semestre é: quem não dependia do trabalho indígena na Amazônia colonial? E aí se torna uma pergunta bem, vamos dizer assim, bem ruim, porque mostra que a escravidão indígena era necessária para os colonizadores? Será que eles não tinham outro método? E, infelizmente, todos sabem que depois dos indígenas vieram a escravidão negra, que é vamos dizer, é o período mais assim, ruim da história do Brasil, tá? Então vamos lá. Quem não dependia do trabalho indígena na Amazônia colonial? Nas cidades, a gente sabe que nos centros urbanos, principalmente em Belém e São Luís, né, haviam uma forte presença de indígenas, tá? O trabalho deles constituía na construção de edificações, trabalhavam para moradores e religiosos, levantavam fortes e fortalezas. Então, eles trabalhavam em diversos setores daquela sociedade, daquela colônia que estava florescendo. Mesmo depois da chegada dos escravos negros africanos, eles ainda continuavam trabalhando, eles ainda eram usados como, vamos dizer, guia na exploração da região amazônica, na exploração do nosso sertão. Lembrando que sertão é o interior. Então, eles faziam diversos trabalhos, tá? E um detalhe importante, quando a gente fala em quilombos, vem logo o local onde o negro escravizado se refugiava, né? O negro fugido se refugiava, mas também ali naqueles quilombos tinha a presença de indígenas fugidos, tá? E esses indígenas é que ajudavam a levantar as casas, a fazer armadilhas contra os senhores, contra os capitães do mato que iam caçar os escravos. Então, havia uma participação do índio aqui na história de tudo do Brasil. E uma participação importante, tá? Tanto como revolta, tanto como resistência, tá? Tanto para ajudar negros, para ajudar qualquer um. Então, a gente tem a presença do indígena. E aí, vamos ter aí expedições militares chamadas Tropa de Resgate, autorizadas a recolher indígenas aprisionados em aldeias de outros indígenas. Então, eles fomentavam a briga entre tribos. Eles faziam com que uma tribo, que já era natural, uma tribo brigar com a outra, e aí tinha toda uma cerimônia, todo o ritual, era cultural deles. Mas os europeus faziam com que eles brigassem cada vez mais e aprisionassem os indígenas derrotados e mandassem para as aldeias, para os aldeamentos. E lembra do aldeamento, que eram responsabilidades dos jesuítas, dos religiosos jesuítas, que eles aldeavam os indígenas para mão de obra de trabalho, que a gente vai ver mais lá na frente. Tá? Então, esse resgate era ir buscar os indígenas aprisionados nas aldeias inimigas, tá? Depois de uma guerra, depois de uma briga entre eles, um conflito entre eles, e aí os perdedores eram aprisionados na tribo ganhadora e membros das expedições militares iam lá resgatar eles, mas resgatar para aprisionar ou levá-los lá para os aldeamentos dos jesuítas. E aí a gente tem o chamado Guerra Justa, que eram guerras enfrentadas pelos indígenas. No entanto,
O que será que os colonizadores consideravam uma guerra justa? Para eles, justa era a guerra feita contra as aldeias indígenas consideradas inimigas, ou seja, aquelas que atacavam os colonizadores. Pela legislação da época, o colonizador poderia fazer a guerra justa. Ou seja, se eu achar que meu vizinho está errado, eu posso fazer uma guerra com ele. Um exemplo fraco, mas é um exemplo. Então, aí eu vou ali e domino o cara. Não, né? Não é justo isso, entendendo? Então não havia uma disputa, mesmo porque os colonizadores tinham armas. Os indígenas, arco e flecha, tacape na mão, só. Então, a guerra justa, chamada apenas pelos colonizadores, funcionava desse jeito, tá? Então, quem era considerado inimigo era atacada pelos colonizadores e também por índios que, vamos dizer assim, ajudavam eles. E aí a gente tem a presença dos jesuítas. Durante os séculos 17 e 18, os aldeamentos foram controlados pelos missionários, principalmente pelos jesuítas. Nesse período, os colonos reclamavam da escassez de mão de obra, culpando os jesuítas por monopolizarem a mão de obra indígena, e, por outro lado, os jesuítas acusavam os colonos de escravizarem e maltratarem os indígenas. Então, são dois movimentos aí, um jesuíta e um colono, na disputa pela mão de obra. Ninguém pensou em libertar os indígenas. E esse discurso dos jesuítas de que os colonos escravizavam e maltratavam os indígenas era feito pelos próprios jesuítas, mas pelos jesuítas em nome de Deus. A única diferença, tá? Porque os jesuítas chegavam e aldeavam os indígenas, faziam eles trabalhar. Então, isso é escravidão também, tá? Então, tanto os jesuítas como os colonos, eles entraram em conflito. E isso chegou lá na coroa portuguesa, e que teve que tomar atitude. E a atitude foi expulsar os jesuítas. E diante de tantos conflitos, os colonos se sentiam prejudicados com a falta de mão de obra. Por isso, revoltaram-se contra os jesuítas e o expulsaram de São Luís. Os colonos de Belém também expulsaram os jesuítas no mesmo ano. Então, vamos expulsar todo mundo, porque eles estão atrapalhando o andamento da colonização, tá? Então, era feito assim, era feito vamos dizer assim, um esquema para poder aprisionar e utilizar a mão de obra indígena. E quem atrapalhasse seria expulso da colônia, tá? E, para encerrar, lembra das 5 questões que eu passei de estudos amazônicos, passei de história. A primeira foi entregue para vocês na semana passada. As 5 questões que, quando no término, a cada aula eu vou entregar uma, e no término das 5 a gente vai marcar uma data para vocês entregarem uma folha de papel com pauta. Todas as questões que eu dei para vocês responder. Tá? E aí está a questão 2. Anotem, é importante, tá? O que foi o Diretório dos Índios? E aí a gente vai ler o livro, na semana que vem já vamos falar do Diretório dos Índios, e isso é de suma importância, tá? Então, anotem aí, o que foi o Diretório dos Índios? Tá? É a questão 2 de vocês. Então, galera, uma boa semana de aula para vocês. Vamos, assim, ter várias aulas, vamos ter aulas, tirar dúvidas, e aguardo vocês, seja presencialmente, seja online, seja de forma gravada, mas o importante é que todos tenham um bom estudo, tá? Perseverem cada vez mais nos estudos de vocês, que é o único legado que nós levamos, é o nosso estudo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau.